Oi, gente! Hoje eu venho trazer o vídeo do resto dos outros livros que eu li, né, nesse ano de 2020. Já tem outros 3 vídeos aqui comentando sobre alguns. E aí agora faltaram uns restos aqui, não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas vamos começar, né? Livro é uma coisa que eu gosto bastante, eu leio todo dia antes de dormir. E eu sei que tem gente também que gosta desse assunto, né? Então eu vim compartilhar algumas leituras que eu fiz e gostei. Então vamos começar aqui. Teve uma autora que eu conheci esse ano que se chama Sarah Morgan. Pelo que eu vi, ela tem vários livros, assim, vários mesmo, mais de 50. Mas aí eu li uns aqui que eu conheci, que deixa eu ver, 4. Tem 4 livros, que é uma série. Começa por Amor em Manhattan. Eu gostei bastante desse aqui, porque, pelo que eu me lembro, são 3 amigas. Elas eram do interior e elas vieram morar em Nova York. E aí, enfim, elas trabalhavam numa loja, mas aí agora, quer dizer, elas trabalhavam numa empresa, elas foram mandadas embora. E aí elas agora começaram por conta própria, montar o negócio delas, né? Daí cada uma é bom em alguma coisa. Uma é boa em decoração, outra é boa em fazer comida, outra é boa em administração. Então meio que elas fizeram uma coisa pra poder ajudar todo mundo nesses assuntos, assim. Então, sabe, aquele livro, assim, bem leve, mas que te prende, que você acaba um capítulo e quer começar outro. E aí, assim, são 4, como eu falei, né, 4 livros. E aí cada livro meio que é focado em uma delas e tem um outro livro que enfim, é outra coisa. Mas aí, começando por esse aqui, se eu me lembro certo, é que agora eu já não vou lembrar mais o nome das protagonistas, mas enfim, né, ela gosta de um amigo do irmão dela. É tipo gente já, assim, que tem 26, 27 anos. Então, é nessa faixa etária. E aí, ela gosta do irmão do... Quer dizer, ela gosta do amigo do irmão dela. E esse amigo do irmão dela é bem assim, sabe? Não quer compromisso com nada e tal. Mas eles se conhecem desde a adolescência. E aí, enfim, vai acontecendo umas coisas lá. E aí chama Amor em Manhattan porque as coisas acontecem justamente, eles moram por ali, né? Nesse bairro e tal. Então, igual o outro livro também, que é Pôr do Sol no Central Park, é tudo coisa a ver com a cidade de Nova York. Então eu gostei bastante. E aí, por gostar desse, eu li então o segundo, né? Que é Pôr do Sol no Central Park, que daí já é com a segunda protagonista, que é uma dessas 3, que eu gostei bastante dela também. Ela não gosta de romance, sabe? Por ela quer passar longe disso, ela tem alguns traumas. Então, pra ela, quando ela vê as outras pessoas conversando, assim, sobre isso, sabe, não surge nenhum efeito dela, ela quer saber mesmo focar no trabalho dela, fazer as coisas dela, assistir filme, não tá nem aí pra relacionamento. Mas aí a gente vai descobrindo o que foi que aconteceu no passado e que, enfim, tem outras pessoas aí que ela gosta, então é bom também. Aí o terceiro é o Milagre na Quinta Avenida, que esse aqui se passa na época de Natal, que daí é com essa terceira protagonista, né, que faltou, e ela é justamente ao contrário. Ela já gosta de romance, ela é toda assim, bem meiguinha, gosta desse assunto, mas nada dá certo pra ela nesse quesito, né? Ela tá sempre solteira, nenhum relacionamento foi pra frente, mas ela não desistiu, ela continua em busca de que algum momento vai dar certo pra ela. E aí, aqui, né, ela das 3, ela é a que faz boa comida, sabe? Ela sabe cozinhar. E aí contrataram ela pra ela cozinhar e decorar um apartamento de um neto de uma velhinha que já é cliente dela. E ele é autor de livro de terror, né? E é justamente o oposto dela, que ela não gosta nada disso, ela tem medo e tal. Só que conforme tá na época de Natal, né, lá em Nova York tem a neve e tal, tem uma coisa toda que ela não consegue mais sair do apartamento dele. E aí eles têm que ficar junto nessa época de Natal, porque, né, não pode sair porque tá maior temporal lá fora.
Então, a história se baseia nisso. Na verdade, esse livro é basicamente os dois dentro de casa, porque acontece pouquíssimas coisas fora do apartamento desse moço, né? Mas mesmo assim é gostoso e eu curti bastante ler o livro. Aí, agora tem que ver que tem um aqui que chama simplesmente Nova York. Eu me esqueci desse aqui, peraí que eu vou dar uma lembradinha. Lembrei, gente. Esse aqui eu gostei também. É porque não é com as 3 protagonistas. Apesar delas estarem em algum momento sendo citada no livro, é outra pessoa. Esse aqui tem uma moça que ela... É sempre assim, morava em outra cidade e aconteceu uma coisa com ela nessa outra cidade que a gente não sabe. A gente só vai saber lá pro final, no meio em diante. E aí ela veio morar em Nova York. O nome dela é um... Ai, agora esqueci o nome dela. O nome dela é Molly, só que ela é conhecida por Aggie, que ela escreve num blog sobre relacionamento, sabe? O povo manda mensagem pra ela lá e ela dá os conselhos dela, só que ela não fala o nome verdadeiro dela, na verdade ninguém nunca nem viu a cara dela, né? Só conhece ela mesmo por escrever nesse blog e ela é muito famosa por isso. E aí ela tem a rotina dela de sempre ir dar a volta no Central Park, lá poder fazer as corridas dela de manhã. E aí lá ela conhece um moço que também dá a corrida de manhã. Aí tem um dia lá que ele começa a ir, toma atitude para poder falar com ela e tal. Ela gosta de cachorro, ele também, e aí a história é baseada nisso. Só que na verdade, se a gente for ver, porque sempre esses livros aqui fica intercalando e eu gosto disso. Tem um capítulo é a protagonista, né, mulher, e o outro capítulo é o do homem. Então a gente fica sabendo a visão dos dois sobre esse assunto, né? O pensamento dela, o pensamento dele. Então, no caso dele, ele gostou dela, né? Por isso, só que ele, assim, ele não quer compromisso com nada. Ele gostou, assim, porque foi aquele... E nunca ninguém disse não pra ele. E ela, no primeiro dia, deu um fora nele. Então, ele quer insistir. E aí, com isso, ele até alugou um cachorro. Não sei se é alugar um cachorro que fala, porque as irmãs dele cuidam de cachorro. Aí ele pegou um lá pra poder sair com ela disfarçado, mas na verdade ele nem gostava de cachorro. E enfim, tem essa coisa aí, que ele mente pra ela, né, falando que gosta e tal, só pra poder fazer um bom papel pra ela poder aceitar com ele, aceitar sair com ele. Mas aí vai acontecendo maior confusão, porque depois a gente vai descobrindo também por que é que ela mente, que ela não quer ser vista por ninguém. E, enfim, fica nessa coisa e eu gostei bastante. Os livros também, eles não são tão grandes assim. Acho que 300 páginas, mais ou menos. É por aí, então é uma coisa rápida. E foi uma das séries que eu mais gostei, assim, desse ano. Nesse sentido, né, de livro. Porque é bem igual eu falei, é uma coisa... É uma história simples, mas é legal de ler, sabe, leve. Aí, deixa eu ver. Tem outra série de livro que eu li aqui. Quer dizer, na verdade não é série, porque são vários livros aqui que eu li dessa autora, que é a Liane... Não sei se fala assim, né? Liane Moriarty. Que ela é bem famosa pelo livro que sempre aparecia para mim como sugestão, que era O Segredo do Meu Marido. Acho que basicamente todo mundo que lê livro já escutou, né? Pelo menos esse título, assim, O Segredo do Meu Marido. E eu achava que ia ser um segredo muito, assim, diferente, tá? Não sei se foi porque eu criei tanta expectativa, mas eu não... Tipo assim, é um livro bom, mas eu achei que ia ser uma coisa e na verdade foi outra. Porque eu achei que esse segredo também era um segredo que a gente sabia ficar nele e ia ser tanto suspense que a gente ia descobrir só no final. Mas a gente não demora tanto pra descobrir, assim, que segredo que é esse. O que eu percebi dessa autora, que os livros dela não fica, assim, somente na história. Tem várias histórias, vários núcleos, e aí vai sendo narrado por cada um de uma pessoa desses núcleos, entendeu? Então, ao mesmo tempo que tem a história do marido, O Segredo do Meu Marido, tem a história de uma outra moça, que assim, tá todo mundo interligado, todo mundo na mesma cidade, mas, né, cada um tem a sua vida e conta a sua vida. E é um segredo que na hora eu até imaginei que seria isso mesmo, que não tinha outra coisa pra ser assim. E eu gostei, mas tem outros que eu preferi.
Mas aí, de qualquer maneira, né, se você vai ler livro dessa autora, é bom você ler esse, porque é praticamente o mais famoso dela, né? Aí tem outro que é o Pequenas Grandes Mentiras, que tem até série mesmo, né, de televisão, que foi feito a partir desse livro. Eu até assisti, porque eu fiquei interessada, porque daí esse aqui eu já gostei. Eu gostei mais do que o outro. Que esse aqui é uma história de... assim, é mais baseado para mães. Tem essas mães que levam os filhos pra escola e tal, e aí conta a vida delas, né? Tem uma que é bem rica, que tem um marido também que é rico, e ela tem os filhos gêmeos e tal. E aí ela tem um segredo também, que você vai descobrindo ao longo do tempo o que é. Que, enfim, todo mundo tem um segredo, né? Por isso que chama Pequenas Grandes Mentiras. É segredo e com mentira envolvida. Tem também uma outra que é uma classe média normal, ela é casada com o marido dela, mas ela tem um ex-marido, que ela teve uma outra filha com esse ex-marido dela, e ela tem mais com outra filha desse outro casamento. E, enfim, tem uma outra também que morava em outra cidade, ela veio morar agora nessa cidade principal, tem o filho dela e ela, assim, não tá bem de emprego ainda, ela tá decidindo o que ela vai fazer da vida dela, mas aí essas três meio que... duas já eram bem amigas, e essa outra que chegou ficou sendo amiga delas também, então elas vão compartilhando segredos. Essa outra vai contando o que aconteceu na vida dela, que ela tem um trauma grande. E aí a história vai se baseando nisso, nelas, com o filho delas, no casamento delas, e um outro segredo que envolve, que é o segredo principal, que você vai ver que algumas pessoas vão narrando ao longo do tempo com o detetive, que você só descobre no final o que aconteceu. E aí eu gostei bastante também porque teve um assassinato. Aí você fica tentando saber quem foi que morreu e quem foi que matou. Você só vai descobrir isso no final. Então eu gostei. Aí teve outro que se chama Até que a Culpa Nos Separe, que é também dela, né, Liane Moriarty. Que esse aqui é narrado por duas pessoas, são duas amigas. São duas amigas. Que aí também os livros dela é tudo baseado assim em família, sabe? A pessoa com os filhos, com o marido, dentro de casa, na vizinhança, pelo menos que eu percebi é isso. E nesse aqui tem um segredo também que você vê que ninguém comenta sobre ele, mas que você vê que existe, que é algum acidente que provavelmente aconteceu. E, né, você também não sabe o que aconteceu, só que você sabe que isso traumatizou muito elas. Aí foi o que aconteceu com uma e com a outra ajudou a não ter acontecido coisa pior. Aí você fica assim, gente, mas o que é isso, né? Por isso que chama Até que a Culpa Nos Separe, porque aconteceu uma coisa com um e aí ela fica se culpando por isso, mas a gente não sabe o que é. Essa aqui eu gostei também, só que é mais assim... porque esses livros aqui, eu sou mais do livro de alto astral. Esses aqui já é mais assim, sabe? Você não dá risada nem nada, é uma coisa mais séria. Mas eu sei que a autora escreve bastante bem. E aí é isso, fica intercalando nessas duas amigas. E aí elas são amigas, mas não são tão amigas assim. Elas já têm mais de 30, eu acho, anos. Uma gosta muito de tocar violino, ela quer fazer parte disso. Outra já... esqueci qual que é o trabalho dela, mas que ela não pode ter filho. Enfim, tá relacionado com isso. Mães, filhos, vivendo a vida. Aí tem o outro livro dela que eu li, que é O que Alice Esqueceu. Esse aqui também eu gostei mais. Gostei do tanto que eu gostei do Pequenas Grandes Mentiras. O que Alice Esqueceu é... porque assim, houve um acidente com essa Alice que ela... enfim, ela tava na ginástica e aí ela bateu a cabeça dela e quando ela acordou ela achou que... eu não sei se é 20 anos atrás... não é 20 anos atrás, não, acho que é 10 anos atrás. Ela achou que, enfim, ela tinha acho que 29 anos, só que na verdade ela tem 39. E ela, na época, né, que ela tá achando que ela tinha 29, ela ainda tava grávida. Só que na verdade, quando ela se vê, ela não tá mais grávida, ela já tem os 3 filhos, né? E ela tava com o marido dela numa boa, e quando ela vai ver, ela não tá mais com o marido dela. Enfim, a vida dela tá uma reviravolta e ela não sabe o que isso aconteceu. Teve uma amiga dela também. Tem um segredo lá que aconteceu com essa amiga dela que fica sempre sendo citada no livro. E na verdade ela nem conhece essa amiga tanto dela que falaram que era amiga dela e ela não sabe. Ela achava que a vida dela era uma coisa, na verdade é outra. Ela queria tanto
fazia umas coisas, na verdade ela até realizou, e aí ela fica até deslumbrada, nossa, eu realmente consegui isso, mas aí ao mesmo tempo que ela conseguiu umas coisas, teve outras coisas que não deram certo pra ela, e ela fica nessa, né, descobrindo como é que tá a vida dela e fazendo um balanço de se ela se tornou realmente a pessoa que ela queria, e com esse outro segredo dessa amiga dela que ela nem conhece, e todo mundo fica falando. E aí, por último, só pra completar, dessa autora, né, tem um que chama 9 Desconhecidos, que é o mais recente da autora, que são 9 pessoas que vão para um spa, aí fica sendo narrado por essas 9 pessoas. Aí tem um que é um casal, tem outro que é um casal com uma filha, que daí assim, esse casal com uma filha teve o filho deles que morreu, esse outro casal eles brigam direto porque a mulher, ela fez várias plásticas, eles ganharam na loteria. Tem uma outra que ela foi largada pelo marido dela e ela sofreu um golpe pela internet. Tem um outro que ele é casado com o marido dele, mas o marido dele quer ter filho e ele não quer. Enfim, cada um tem uma coisa, né? Tem uma outra lá que ela não tá bem com o corpo dela, enfim. Aí eles vão lá pra esse espaço, que na verdade esse spa não é no sentido de poder emagrecer nem nada disso, é mais um spa mesmo pra mente, uma coisa pra eles poderem relaxar e ser uma pessoa nova, né? Pelo menos é isso que o spa promete pra eles, em 10 dias eles vão se tornar uma pessoa nova. E aí a história é baseada nisso, eles dentro do spa, eles conhecendo entre si, e esse spa tem várias regras que a partir de tal hora eles não podem mais conversar, não pode abrir a boca, não pode mais ninguém olhar pra ninguém. Aí tal hora da madrugada eles têm que sair pra poder olhar a estrela, fazer, enfim, tem essas regras no spa. E aí você vê que tem a dona do spa também, que... Enfim, você vai vendo o que é que ela é, o que é que ela pensa. E eu gostei bastante desse aqui também, não foi dos meus preferidos, acho que dentre esses que eu falei, os preferidos foi o que ela esqueceu e o Pequenas Grandes Mentiras, mas esse aqui também é bem legal. Acho que, né, conforme eu falei, foi o mais recente dela. E aí teve uns outros que eu li aqui, mas já tá até grande o vídeo, né? Depois eu comento sobre ele. Mas essas foram os principais, assim, que eu fiz, né? Dentre os outros três vídeos que eu também já fiz. E eu gostei bastante, né? Vou deixar linkado aqui o link dos livros, né? Na Amazon, quem quiser comprar. Ou então, né, ver no e-book e tal. Eu gostei bastante dele, principalmente essa primeira série que eu comentei, né? Da Sarah Morgan. É isso então, gente. Deixem joinha e se inscrevam no canal. Até mais.